Brotinho, toma juízo, ouve o meu conselho. Abotou esse decote, vê se cobre esse joelho. Para de me chamar de meu amor, senão eu perco a razão, esqueço até quem eu sou. Brotinho, não me aperte quando comigo dançar, tira a mão do meu pescoço. Brotinho sem juízo, em Ré maior, gravação de 1960 pelo rei Roberto Carlos, meu Deus. Uma composição que foi surrupiada, né? A linha melódica, e foi feito um arranjo lá, um arranjadinho lá que o Imperial, né? O Carlos Imperial era aquele sujeito que aprontava muitas. Então nós estamos aqui continuando na escuta do que esta canção me diz, a apresentação de Agamenon. Esses programas estão na minha página do YouTube. Você que por acaso vai me ouvir aí, depois que quer ouvir mais, se gostou, se está achando legal a maneira como eu apresento, lá tem mais de 50 programas como este, né? E você pode acessar e ouvir a minha explanação sobre outros cantores e comentários musicais também, né? Enquanto músico eu falo de música, e como leitor eu falo de história, das curiosidades que eu leio aqui e repasso para você, ouvinte, com o maior prazer, a maior satisfação. Este ano de 2024, vamos apresentar somente a história do rei Roberto Carlos, que ainda não vai dar, viu? Porque este livro lançado pelo Paulo César de Araújo, Roberto Carlos outra vez, ele descreve apenas de 1941 a 1970, 71, por aí, viu? E ainda vai ser lançado um segundo volume. Enquanto o segundo volume não chega, nós vamos lendo aqui o primeiro volume, que é muita coisa, é muita história, muita trajetória. Estamos agora iniciando a década de 1960, quando Roberto estava tentando mais uma vez, e com a força, a decisão, os blefes, as invenções, as malandragens de Carlos Imperial, Roberto Carlos conseguiu gravar, e vocês vão ouvir o resto da história agora, né? Que eu vou lendo aqui enquanto a música de fundo toca. Essa música eu acho bonitinha, rapaz. Escara a minha orelha, porque se o sangue subir, eu faço que. Então vocês vão ficar ouvindo aí, vão gostar de ouvir também, eu acho. Vai tocar até o fim do programa, né? Então, o Roberto foi levado pelo Imperial à Colômbia, a Poderosa. E por acaso o diretor lá, o camarada ouvia as palestras do Imperial. O Carlos Imperial nem lembrava que aquele cara ouvia ele falar em Copacabana sobre jazz e tal. Chegaram lá às 5 da tarde, e aí o chefão lá bateu no ombro do Imperial e entraram. Roberto ficou lá até às 7 da noite, lá fora, no corredor lá, esperando, né? Já passava das 7 da noite quando finalmente Corte Real perguntou ao Imperial: amigo, mas a que devo mesmo a honra de sua visita? Imperial lhe falou. Ele falou então do cantor, né, Roberto Carlos. Ele foi chamado à sala, sendo formalmente apresentado ao chefe da Colômbia do Brasil. Em sua trajetória como diretor artístico, Roberto Corte Real fora o descobridor, sabe de quem? Da cantora Maísa e do cantor Sérgio Murilo. Além de projetar as carreiras de Calbi, Lana Bittencourt, essa mulher tinha uma voz muito linda, rapaz. Agora estava diante de mais um, vamos dizer aqui, pretendente, né? Que era o Roberto Carlos. Porém, devido ao adiantado da hora, Corte Real preferiu agendar uma audição com ele para o outro dia daquela mesma semana, no estúdio da Colômbia. Eles estavam no escritório, né?
O teste ocorreu numa quinta-feira, às 10 horas da manhã, horário em que o estúdio costumava ficar mais livre. Corte Real se posicionou ao lado da mesa de som, que naquele dia seria comandada pelo técnico auxiliar Victor Manga. Dessa vez, Roberto estava bastante tenso, porque sabia que se falhasse, meu irmão, era a última cartada, era o... Se falhasse, talvez não tivesse outra gravadora para bater a porta. Uma nova rejeição ali poderia significar o adiamento ou até mesmo o fim de sua carreira de cantor. Além de composições de Imperial e do repertório de João Gilberto, ele preparara para aquele teste um então recentíssimo sucesso de Tito Madi, um samba-canção por nome de Menina Moça. Roberto Carlos gostava da música, mas era também uma forma de agradar a corte real, né? Por ser uma gravação de uma artista da própria da Colômbia. E este seria, inclusive, o seu primeiro número, sendo anunciado pelo técnico Victor Manga. Ao apertar um botão para o início da gravação, atenção, Roberto Carlos, teste, música, Menina Moça. E Roberto soltou a voz em sua derradeira e definitiva viagem pelas gravadoras do país. Você, botão de rosa amanhã, a flor, né? Flor mulher, joia preciosa, cada um deseja e quer. Depois eu toco essa música aqui, para vocês ouvirem como é. Em seguida ele cantou mais 2 temas, um de Imperial, eu toquei hoje aqui, Ser Bem, acho que foi no início do programa, né? E outro de Tom e Vinícius de Moraes, que foi Brigas Nunca Mais, uma bossa que ele cantava como cantor do Plaza na época, né? Fiz um esforço enorme para não imitar João Gilberto. Ele lembrou aqui. O esforço não fora suficiente, porque Corte Real, comentaria na técnica brincando, ele canta igualzinho ao João Gilberto, até o sotaque baiano ele imita. O diretor artístico parecia estar gostando, impressão que não era garantia de nada. Das outras vezes, em outras gravadoras, outros diretores tampouco haviam demonstrado descontentamento na frente do artista, né? Todo mundo, a princípio, diz, rapaz, é legal, é bonito e tal. Quando o teste já parecia ter terminado, Roberto Corte Real apertou o botão da técnica e disse, garoto, canta agora a música que você mais gosta de cantar. Olha aí. Tinha chegado a hora da verdade, porque se interpretasse mal a música que mais gostava de cantar, cantaria bem o quê? E se Corte Real ainda tivesse alguma dúvida quanto a contratar ou não o novo cantor, aquele seria um momento de desfazê-la. Roberto se ajeitou no banquinho do estúdio, empunhou com firmeza o violão e cantou Brotinho Sem Juízo, que é o que você está ouvindo aqui, ó. Bom, aí tá o solo, né? Mas daqui a pouco você escuta na íntegra, uma solinha de guitarra. Brotinho não custa nada, um pouquinho esperar, um dia com véu e grinalda, certinha você... Essa melodia eu acho bonitinha, né? Mas vamos lá. Brotinho Sem Juízo, ainda inédita, composição na bossa nova de Carlos Imperial, que ele tinha roubado lá do Maranhense. Então, bem, o diretor ouviu atentamente e pediu que ele repetisse, né? Repetisse a música, mesmo antes que ele terminasse de cantar, né? O maestro, o Corte Real mandou chamar o maestro Lírio Panicali, né? Lírio Panicali, o principal arranjador da casa. Lírio preparara, aliás, ele disse assim, Lírio, prepara 2 arranjos para este garoto que nós vamos gravar com ele na próxima semana.
Naquele momento, essa ordem definia que o cantor Roberto Carlos Braga era o novo contratado do grupo Columbia Broadcast System, a CBS. E eu ouvi aquilo sem poder ainda avisar ao Roberto, lembrou emocionado Carlos Imperial. Porque se o sangue subir, eu faço o que me dá na... O que havia acontecido de diferente desta vez? Roberto Corte Real identificou no jovem cantor o que talvez nenhum dos outros diretores de gravadora conseguira perceber, que embora ele não tivesse grande extensão vocal, era afinado e sabia dividir muito bem. E esta foi uma das coisas definitivas para a aprovação de Roberto Carlos naquele teste. A sua maneira de cantar, a frase musical, a sua forma de dividir a canção, enfim, o ouvido jazzístico de Roberto Corte Real captou naquele garoto uma musicalidade que para os outros não era evidente. Mas do outro lado do aquário, ansioso, sem entender o que se passava, Roberto olhava para o Imperial como quem diz: e aí, estou agradando? Quando o Corte Real e o maestro saíram por alguns instantes da técnica, sem conseguir mais se conter, Imperial abriu a porta do estúdio e gritou para Roberto: você vai gravar na semana que vem. Ainda disse um palavrão aí. Mais tarde foram comemorar numa boate gay na Galeria Hits em Copacabana, olha aí, onde se apresentava um rapaz chamado Wilson Simonal, que pediu uma salva de palmas para o novo artista da Columbia. No dia seguinte, Roberto Carlos compareceu à Columbia para assinar seu contrato, o que lhe garantia oficialmente a gravação de um disco. Foi com os passos trêmulos que me dirigi para o escritório de Otton Russo, lembrou o cantor, se referindo ao diretor de departamento de divulgação e relações públicas da gravadora, a pessoa responsável por recepcionar os novos artistas e entregar-lhes o contrato. Otton era também compositor, autor de samba, aliás, de Sabes Mentir, primeiro sucesso de Ângela Maria, de 51, e outras canções. Então, e até o próprio Roberto iria cantar canções de Otton Russo depois, né? Bom, vamos ver aqui. Aliás, ele, não sei se o Roberto gravou, mas alguma coisa diz assim, deixa eu ver, foi um dos primeiros que compreenderam e incentivaram. Acho que sim, Roberto tem alguma coisa do Otton Russo, sim, depois eu vou ver, com calma. Então aqui começou a fase, né, do Roberto Carlos na sua gravadora, a gravadora que ele ia ficar por muito tempo, e depois ele ia ter ainda uma decepção grande no ano seguinte, com o LP Louco por Você, que também não ia atingir essa vendagem toda, mas eu comento mais já. Então aqui nós estamos chegando ao fim desse último bloco, ao fim do programa, e eu já disse quase tudo que eu tinha que dizer aqui, né, sobre essa gravação feita na CBS, na antiga Columbia do Brasil, que é a americana, né? E que o Roberto passou a ter aí, depois de inúmeras tentativas, passou a ter esse apoio, né, do Carlos Imperial, essa tentativa e tal, que quebrou barreira, e muita coisa mais tem aqui para ser lida, só que eu não vou ler mais hoje. No próximo programa você vai acompanhar mais um degrau da escada que Roberto Carlos estará, né, palmilhando, estará seguindo em busca de ser o cantor que ele se tornou.